existem bastante recursos tecnológicos hoje para que a gente possa medir e não perguntar, né? Através do próprio reflexo do corpo, dos sintomas físicos e fisiológicos, a questão do ambiente. E isso tem várias pesquisas, inclusive, que fazem apenas testes utilizando esses recursos para mostrar a diferença que o ambiente causa nos resultados, né? Diferentes ambientes demonstram diferentes resultados. Então, nesse lado, a tecnologia pode nos auxiliar bastante. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós sabemos que a concepção de um bom projeto começa muito cedo no ciclo de vida do ativo, seja para qual for o uso que a gente estiver precisando daquele novo ativo, aquele imóvel, enfim, aquilo que nós estamos projetando. E nesse ponto o trabalho da arquitetura é fundamental. Nós precisamos realmente pensar nas soluções, mas não apenas levando em consideração aspectos técnicos, mas, como nós vamos falar muito no episódio aqui hoje, os aspectos também humanos para dentro desse design que depois vai se desdobrar em projetos de engenharia, vai se desdobrar no nosso planejamento e que vai virar esse novo ativo que vai ser entregue lá na frente para o nosso cliente. E para isso, tenho o prazer de contar aqui hoje com a Clarissa Machado. A Clarissa é uma arquiteta especializada na interseção entre arquitetura e neurociência. Sua jornada profissional levou ela de Curitiba para a Itália, atraída pela paixão por compreender como os espaços influenciam no comportamento humano. A Clarissa advoga muito pela integração de insights de neurociência no design arquitetônico, assegurando que os espaços não apenas atendam às necessidades funcionais, mas que também ressoem com as experiências e as emoções humanas. Defensora da colaboração interdisciplinar, ela está constantemente em busca de inovações que mesclam tradição arquitetônica com a modernidade e a humanidade. Para mim, falar da Clarissa é chover no molhado. Eu tive a sorte de trabalhar com ela por quase 6 anos, ela desenvolvendo projetos de arquitetura na equipe em que eu estava, e quando ela falou que ela ia para Veneza para cursar neuroarquitetura, eu já mandei uma mensagem para ela perguntando, olha, o que é isso? Estou muito interessado. E agora que ela terminou, né, o curso lá, eu falei, não, agora é a hora certa de trazer ela aqui para o canal. Clarissa, seja muito bem-vinda aqui ao Capital Projects Podcast. Obrigada, André. Realmente a gente teve o privilégio de trabalhar juntos por um bom período. Foi um tempo suficiente para estabelecer uma grande admiração por você, pelo teu trabalho. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite, pela oportunidade, e principalmente por poder falar desse assunto que, para mim, sou tão apaixonado, mas também considero tão importante como a neuroarquitetura. Para mim é uma honra te receber aqui no canal, e para que o nosso público possa te conhecer um pouquinho melhor, conte um pouquinho, de maneira resumida, como foi a tua trajetória até você chegar para esse mestrado na Itália. Certo. A minha formação é em arquitetura e urbanismo pela UFPR, no Paraná, e eu iniciei minha carreira em Curitiba, onde eu também me especializei em gestão de obras e gestão de projetos. No entanto, ao longo da minha carreira, com mais ou menos uma década de trabalho com projetos, trabalhando de uma forma bastante tradicional, eu comecei a sentir que faltavam algo mais, não termos técnicos, mas eu buscava entender um pouco mais como que o ambiente, como a arquitetura afetava o comportamento e o bem-estar emocional dos usuários. Acho que todo mundo já se perguntou por que alguns espaços nos trazem uma energia diferente, nos fazem sentir mais à vontade, mais energizado, concentrados, e enquanto outros espaços esgotam um pouco mais, trazem uma energia um pouco mais pesada. Eu sempre acreditei nesse sentido que a arquitetura, que o design pode funcionar como um catalisador para o bem-estar, em benefício do usuário. E foi com essa motivação que eu comecei a pesquisar um pouco mais. Ainda no Brasil, eu fiz uma pós-graduação em neuroarquitetura, mas eu queria me aprofundar mais, e foi com essa vontade que eu encontrei esse mestrado em neurociência aplicada à arquitetura na Itália, que era a combinação perfeita que eu buscava para dar um pouco mais de significado, né, no meu trabalho como arquiteta e nessa minha busca. E hoje eu trabalho, eu tenho o privilégio de atuar como consultora e pesquisadora na área, e contribuo com algumas revistas e publicações internacionais que exploram o tópico, e sou membro da ANFA, que é a Academy for Neuroscience for Architecture,
que é uma instituição global que tem uns esforços para promover as pesquisas que tem essa intersecção entre arquitetura e neurociência. E onde eu posso, eu estou inserida, estou procurando meu espaço para fazer divulgação e para colaborar e para disseminar esse conhecimento que eu julgo tão importante na nossa área. Isso é muito bacana. Desde que eu fiquei sabendo, né, que você ia para esse mestrado que você me contou lá atrás, eu queria trazer o tema aqui para o podcast. Acho que agora que o mestrado aí terminou, era um momento legal da gente trazer esse tema aqui. E eu sei que a gente não precisa justificar muito uma mudança para a Itália, mas assim, resumidamente também, por que Itália especificamente para você buscar esse mestrado? A decisão de mudar para a Itália foi motivada, foi influenciada por algumas circunstâncias, e a pandemia foi um dos fatores críticos para mim, porque foi durante esse período que eu passei um ano trabalhando remotamente na casa dos meus pais, no interior do Paraná, e depois de deixar meu apartamento em Curitiba, meu trabalho físico, né, porque eu continuei trabalhando remoto, e esse isolamento prolongado intensificou o meu interesse em explicar por que os ambientes interferem tanto no bem-estar, no comportamento, por que são tão importantes. Ficou claro para mim que esse era o momento de levar a minha pesquisa e minha carreira num novo patamar. Quando eu comecei a buscar programas que estudavam e levavam em conta essa intersecção entre as duas disciplinas, eu voltei nesse mestrado que eu já tinha conhecimento há alguns anos, que é a neurociência aplicada ao design arquitetônico. Ele é mais conhecido como NAD, na Universidade UAV de Veneza. E esse programa é um pouco diferente porque ele tem essa intersecção da neurociência com a arquitetura, mas faz de uma forma bastante interdisciplinar. Então, não é só a parte arquitetônica, mas traz também a parte científica, a parte prática, a parte teórica. É um mix muito interessante do conhecimento. E apesar do crescimento de interesse nessa área nos últimos anos, esse programa ainda é um dos poucos que se destaca globalmente, que é bem conhecido nessa área, justamente por essa abordagem específica e especializada. Não foi uma decisão difícil de tomar, né? Como você falou, assim, não é difícil você decidir morar na Itália, ainda mais considerando o prestígio do curso e o fato de que a Itália em si é o berço do design, da arquitetura. Então, Veneza e a Itália se tornaram um cenário perfeito para mim, para avançar nessa jornada profissional e acadêmica. Tenho certeza que foi mesmo, né? Tem vários motivadores aí, isso que é muito legal. E, bom, para o nosso público conhecer um pouco mais, o que é neuroarquitetura e por que esse tema é tão importante para os nossos projetos em geral? Para mim, a neuroarquitetura é um campo fascinante, é um campo interdisciplinar, né, como eu comentei, e combina o conhecimento científico da neurociência com o design arquitetônico. Esse termo ganhou um reconhecimento em 2003, graças aos esforços de um arquiteto e de um neurocientista, Fred Gage e John Eberhard, que fundaram essa Academia de Neurociência e Arquitetura, a ANFA, nos Estados Unidos. Mas para falar de neuroarquitetura, é importante entender que a gente está falando de uma junção não tão simplista dessas duas disciplinas, né? É um pouco mais do que isso, talvez muito mais do que isso, porque a neurociência busca entender como os ambientes construídos influenciam o cérebro humano através da neurociência e, por conseguinte, o nosso comportamento, o bem-estar e a saúde mental, como que são reflexos, né, dessa interpretação. Não se trata apenas de criar espaço, de desenvolver projetos que sejam esteticamente agradáveis ou que funcionem, que sejam funcionalmente eficientes. Se trata um pouco mais de criar ambientes que respondam de forma significativa e efetiva às necessidades emocionais, cognitivas e sociais também dos usuários. Que a gente pode falar também em todos os momentos da nossa vida, seja num ambiente construído ou ao ar livre, na área urbana, no meio ambiente, na natureza. O nosso cérebro, ele recebe e processa constantemente os estímulos que vêm através dos nossos sentidos.
E isso possibilita que o cérebro faça uma leitura do ambiente que a gente está, muitas vezes de uma forma que nós não somos conscientes, não estamos conscientes de que ele está fazendo essa leitura. E essa leitura, então, influenciada pelo nosso histórico pessoal, cada pessoa tem o seu background, essa leitura evoca reações físicas e psicológicas que aí, então, são percebidas através do comportamento e das emoções. Dado o tempo que passamos em ambientes construídos, especialmente nesse contexto atual, eu diria, depois da pandemia e pós-pandemia, a importância de incorporar esses princípios da neurociência nos projetos arquitetônicos, das ciências humanas, é inegável a importância. Esse campo permite que os arquitetos, designers, não apenas atendam as necessidades que o projeto deve ter como técnica, como funcionalidade, mas que enriqueça a experiência humana, que seja um pouco mais profundo, significativo e que contribua, que faça parte que seja um meio só, que seja um equilíbrio, que tenha um balanço e que traga benefícios, por que não? Muito bacana. E imagino que deve ser um grande desafio, porque se de um lado você tem aspectos que são, vamos dizer assim, puramente técnicos, dimensionamento do ambiente, tamanho pensando em ambiente interno, né? A gente tem aí códigos com tamanho mínimo de janelas, etc. Ou seja, você tem aspectos que são muito técnicos do design, e você tem aspectos de neurociência que acho que não são tão... meu conhecimento de neurociência é zero, então eu não sei o que... Você não vai ter uma tabela ali para dizer, olha, numa sala é bom considerar tal coisa. Como conseguir trazer tantas influências para dentro de uma concepção de projeto lá nos primeiros passos, na hora que você está começando a desenvolver o conceito? Como mesclar esses dois grandes grupos de requisitos para que você tenha um bom projeto? Essa confluência da neurociência com a arquitetura é fascinante, é incrível até onde você pode chegar, mas também é complexa e tem bastantes desafios. Realmente precisam ser vencidos algumas etapas. Um dos principais obstáculos que eu posso dizer que a gente enfrenta é o ceticismo e a resistência à mudança, que prevalece bastante nesse setor, tradicionalmente na construção civil e na arquitetura. Eu digo que há uma relutância em abraçar novas metodologias que incorporem ideias e conhecimento de campos que são tão diferentes quanto a neurociência, a psicologia, a sociologia. Então, eu acho que esse é uma ideia que a gente precisa mudar um pouco na mente dos nossos colegas e fará toda a diferença. Um segundo desafio é a implementação dos conceitos, como você falou, dos conceitos neurocientíficos na prática arquitetônica. Exige uma criação de uma metodologia robusta e interdisciplinar. Não só falando dessas duas áreas, neurociência e arquitetura, mas de uma síntese de múltiplas perspectivas em uma abordagem bastante objetiva e coesa. Cada projeto é um mundo à parte. E com próprias variáveis, com o seu público-alvo, com suas especificidades. Isso significa que a gente não pode aplicar um modelo único para todos os projetos. É essencial adaptar e personalizar a abordagem de cada projeto de forma específica. E por isso, a coleta de dados, a definição das métricas, essa fase de pré-design tem uma complexidade muito grande, mas é de extrema importância, porque é ela que vai ditar toda a dança, todo o desenvolvimento do projeto, inclusive depois de executado, depois da medição, a conclusão, a análise, a verificação. Então, para mim, a aplicação da neurociência na arquitetura, não só da neurociência, mas da ciência humana, é uma aplicação consciente do conhecimento. Então, você precisa ter bastante consciência, você precisa fazer a reunião do conhecimento e aplicar de forma que você precisa em cada caso, né?
E são muitas as variáveis que interferem no meio ambiente, no ambiente construído. Não só do ambiente construído, mas cada pessoa tem seu background, cada pessoa tem seu histórico, o que também tem uma influência no resultado. Então, essa fase de pré-projeto é a coleta de dados, a definição dos objetivos, a elaboração das métricas, essa parte principalmente interdisciplinar, é crucial e exige um investimento significativo de tempo e de recurso. É muito importante e é um obstáculo muitas vezes, porque com prazos a serem cumpridos, muitas vezes essa etapa é deixada de lado, né? Mas é fundamental, é imprescindível. E não menos importante, né? Mas por último, a validação de qualquer projeto de arquitetura, de neuroarquitetura, seja qual for, precisa passar por um ciclo de feedback, né? De feedback contínuo. Então, envolve a análise dos dados pós-execução para avaliar se os objetivos foram atingidos, e também identificar quais as áreas que precisam de melhorias, né? E esse ciclo de projeto, execução e verificação, a intenção não é só o aprimoramento de projetos futuros, mas de fortalecer também essas evidências que a gente, né, tá reunindo com esse conhecimento que pretende aplicar nos projetos, para tentar estabelecer a neuroarquitetura como um campo legítimo e eficaz dentro da própria arquitetura, da gestão de projetos. Achei muito interessante esse último ponto que você trouxe também, porque a questão de fechar o ciclo, de ter esse feedback da conclusão do projeto, da entrega, porque é uma coisa que a gente na prática acaba não vendo muito. Se em termos de resultado de engenharia, eu falo bastante aqui no canal, que falta a gente chegar lá na entrega de um novo ativo, enfim, de um novo imóvel e ver como é que está a performance dele em relação àquilo que você esperava e trazer isso para dentro do sistema de desenvolvimento de projetos da empresa para que você possa melhorar. A gente vê muito pouco isso. Na questão da arquitetura, pelo menos eu também não tenho visto muito, ou seja, o arquiteto, a arquiteta, o designer, enfim, chegar lá no final e assim, poxa, ficou realmente do jeito que eu esperava, não ficou, o que dava para mudar aqui, o que dava para melhorar. Como é que você tem visto esse aspecto desse feedback, de você de fato estar aberto a enxergar como é que aquilo resultou em termos do pós-entrega, comparando com os requisitos que foram demandados lá no começo? Como é que você tem visto isso? É o que eu digo, na prática tradicional, isso praticamente não acontece. O papel do arquiteto, ele chega até a obra e a parte mais importante, que é o pós-obra, que é você ter o feedback, que é você ter essa análise, a lista de lições aprendidas, o feedback da melhoria contínua, ainda mais dentro dessa aplicação da neuroarquitetura, é imprescindível, porque se você não tem esse retorno, se você não tem essa conferência, você não tem dados para comprovar que aquilo que você está fazendo realmente faz diferença, que aquilo que você está aplicando, que você está trazendo é uma evolução, que é uma melhoria, que faz diferença. Então, são etapas que precisam ser cumpridas. A preparação, o pré-design, o tempo que é dedicado para essa etapa não é à toa, porque no final você retorna para essas métricas, para esses objetivos, e você verifica o que foi atingido ou não. E é por isso a necessidade da consciência no desenvolvimento do projeto. Porque se você tem a consciência do que você está fazendo, do porquê você está fazendo, você tem um embasamento científico para aquilo, inclusive, você tem como justificar e você tem como alterar. Você tem como experimentar diferente. Agora, se você simplesmente faz e deixa como está, não procura nem saber como ficou o resultado, como iremos melhorar, né? Se a gente não tem esse feedback, esse retorno. Então, é imprescindível, mas eu acho que essa parte tem ficado de lado, tem deixado a desejar. E aí, com tudo isso que você está comentando a respeito de como o ambiente influencia
nas nossas sensações e, por consequência, no comportamento. Como conseguir ter esse feedback pós-entrega? Porque algumas coisas podem ser, de repente, aí eu estou estimando aqui com base na nossa conversa, porque eu não conheço sobre o tema, mas é claro, você chega num lugar que você se sente muito agradável, você consegue, mesmo que de maneira qualitativa, reportar esse feedback. Agora, tem coisas muito específicas que você trouxe aqui na nossa conversa, tem um campo de estudo muito vasto que busca, com certeza, trazer vários aspectos diferentes para dentro desse design. E aí, como que você consegue fazer rodar esse ciclo de feedback, sendo que muita coisa, de repente, que pode ter entrado como requisito de projeto, são questões mais subjetivas. Então, como depois da entrega, entender se aquilo foi atingido, se as pessoas podem ter percepções diferentes a respeito daquele ambiente. Não sei se eu consegui explicar direito, mas se tecnicamente já é difícil você medir, imagine você querendo coletar esse feedback a respeito de como que as pessoas se sentem ali naquele ambiente. Exatamente. Não, eu acho que isso é um desafio bastante grande, porque subjetividade, ela é uma forma de medir, né? A questão da opinião, ela é uma forma de você ter o feedback, mas ela é bastante subjetiva. A gente não descarta, mas em termos científicos deixa um pouco a desejar, né? Mas hoje a gente tem bastante recurso de tecnologia que pode auxiliar nisso, né? Então são sensores que medem batimento cardíaco, inclusive sudorese, acompanham o movimento do olho. São recursos que a gente tem tecnológicos, mas por isso a importância da definição das métricas e das formas de medição antes. Porque como você vai medir depois se você não estabelece isso antes? Então, você estabelece antes do projeto, a gente vai usar esses recursos para medição depois, para conferir se a gente atingiu esses objetivos. E nesse caso, claro que a gente utiliza-se muito os formulários de pesquisa, mas para ter um resultado um pouco mais não subjetivo, para que seja um pouco mais científico, existem bastante recursos tecnológicos hoje para que a gente possa medir e não perguntar, né? Através do próprio reflexo do corpo, dos sintomas físicos e fisiológicos, a questão do ambiente. E isso tem várias pesquisas, inclusive, que fazem apenas testes utilizando esses recursos para mostrar a diferença que o ambiente causa nos resultados, né? Diferentes ambientes demonstram diferentes resultados. Então, nesse lado, a tecnologia pode nos auxiliar bastante. Legal. E você comentando, eu lembrei de um caso que, quando eu fiz o meu Executive MBA na Espanha, a gente estudou um caso de uma startup que, na época, isso faz bastante tempo, deve estar rodando bem já, fazia trabalho para o varejo, para supermercados naquela época, onde a empresa colocava câmeras nas gôndolas do supermercado para poder medir um pouco disso que você falou, assim, como que as pessoas reagiam ao posicionamento dos produtos nas gôndolas e, inclusive, fazendo testes de rótulos que chamavam mais atenção. E por frações de segundo, pelo movimento dos olhos, era possível analisar esses dados e verificar o que chamava mais a atenção das pessoas com base nessa captura de imagens. Então, olha que interessante que, de fato, a tecnologia pode nos ajudar a tangibilizar essas percepções, para não ficar só na ideia, né? Só na opinião, porque a opinião ela vai ter vieses, mas a reação instintiva é o que leva depois à própria percepção, né? Então, bem interessante você ter trazido esse ponto. Exatamente. Como eu falei, cada um tem um background, cada um tem a sua história, tem o seu próprio... o seu histórico influencia na forma das suas reações, mas a reação do corpo imediata, ela é muito natural. Então, é isso que você mede, né? Antes da influência do histórico, né, pessoal, aquela primeira reação. Então, essa é uma forma limpa de medição, né? Então, isso que você comentou é muito utilizado para marketing, né? Para
para vendas e por que não utilizar também para medição dos projetos e designs, né, para verificar se o objetivo está sendo atingido ou não. E não só nesse caso de instrumentação em projeto, mas o que eu vejo hoje é que está sendo feito realmente muito teste e muita pesquisa em cima de experimento, assim. Então, são colocados testes de... uma coisa que eu comentei nos desafios que impossibilita um pouco isso é que as variáveis são muitas variáveis, né? Então, se você está num ambiente não controlado, você não tem muito como, né, o que influenciou tanto, né, a pessoa naquele sentido. Agora, se você faz um teste específico num ambiente controlado, você tem mais controle daquela variável, né, daquele item no ambiente que pode estar fazendo um bem ou um mal para o usuário, né? E dentre esses itens, podemos citar inúmeros, luminosidade, são sons, a inclusão de elementos naturais, o ar, materiais, são inúmeros, até me perco, assim, vou falando capaz de repetir, porque vem tantos na cabeça e realmente, assim, a gente tem muito recurso, e não precisa ser usado, não precisa fazer uso de todos, por isso é importante você estudar o projeto antes e ver, naquele caso, qual recurso seria mais indicado. A reunião de quais recursos poderia ter um objetivo alcançado de forma mais eficiente, mais eficaz. Então, nesse caso, é por isso que essa interdisciplinaridade de profissionais, de trazer profissionais de outras áreas é importante, porque a gente não deve e nem pode, eu acho, ter a pretensão de saber o infinito. A gente não pode trabalhar em grupo, trabalhar em time com uma consultoria, faz muito mais sentido nesse caso. E daí também, por que não trazer um time de tecnologia e aplicar, ver como a gente pode fazer análise, avaliação antes e depois, né? Colocar um usuário ali, quando é o caso de reforma, fazer uma análise antes, fazer o projeto da reforma, propondo, né? Tendo esse embasamento, e depois fazer a medição e comprovar, né? Mostrar os dados depois para o cliente falar, olha, realmente, veja como a gente aplicou isso, o resultado é esse, veja que a diferença realmente foi atingida, né? Então, eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que a gente tem muito que aproveitar. E a gente vê a importância dessa etapa de pré-projeto, de coletar bem os requisitos, de estudar realmente o propósito daquela edificação, daquela intervenção, para que você tenha o máximo desses elementos compondo ali as bases do que depois vai se transformar um projeto mais detalhado. E todo mundo gosta de ter um projeto bem projetado, inclusive até no aspecto residencial, mas o quanto a gente está querendo realmente investir nessa etapa que é tão fundamental para todo o ciclo de vida daquele empreendimento. Normalmente a gente sempre cai no mesmo ponto de o cliente, seja pessoa física, seja corporativo, querendo gastar o mínimo possível na fase de design, porque apesar de entender que aquilo tem valor, não coloca valor naquilo, ou seja, não quero pagar muito no projeto, que o importante é a obra, e aí uma coisa naturalmente vai ser consequência da outra. E eu lembro de um caso pequeno, mas bem emblemático, bem didático, onde eu lá no começo da minha carreira assumi a obra de uma residência aqui em Curitiba, que fiz a obra da residência, onde o arquiteto estava deixando o projeto. Ele abandonou o projeto porque ele já estava na 14ª versão do projeto arquitetônico, porque os proprietários não entravam em acordo ali, o casal, entre as preferências para aquele design, e conforme o projeto evoluía, naturalmente vão surgindo novas ideias e tudo mais, só que eles simplesmente não queriam pagar por esse trabalho que era um adicional, ou seja, naquela visão de que o projeto precisa evoluir conforme eu vou tendo novas percepções como cliente, mas eu acho que por parte do profissional, aquele preço baixo, fixo, inicial, ele tem que ser o preço total para o projeto, não importa se eu mudo de ideia ou não. E ali teve vários conflitos, tanto que
A gente teve muito cuidado quando foi falar com o arquiteto, porque você tem toda a questão de direito autoral do projeto, e o projeto estava basicamente finalizado ali. E ele chegou para a gente e falou assim: gente, pega, eu faço uma RT aqui, transferência, faço contrato, faço o que você quiser. Eu não quero mais lidar com isso, porque eu estou trabalhando já não sei quantos meses no projeto, eles não entendem que os requisitos iniciais eles já mudaram aquilo várias vezes, eu estou tentando fazer aqui o meu melhor, mas eles simplesmente não querem pagar. Eles não querem pagar, eu também agora não vou mais fazer. Já trabalhei 4 vezes mais do que eu tinha pensado. Então, mais uma vez, a gente quer o melhor dos mundos, mas o quanto a gente está disposto a investir nessa etapa e por tudo aquilo que você está trazendo, a gente vê que são muitos elementos que têm que ser considerados. Quando você começa a pensar num projeto e aí achar que de uma maneira quase que automática você vai passar de uma fase de ideação para um projeto completo em muito pouco tempo e de uma maneira completamente estável, ou seja, o primeiro design que você coloca no papel ele vai mudar muito pouco, não bate com aquilo que a gente está conversando, de buscar percepções diferentes, de explorar alternativas para que realmente possa se fundamentar ali o que vai ser a base para a sequência. Então a gente tem que estar disposto também a investir mais nisso, certo? Exatamente. Isso é uma parte que deveria já estar embutida no trabalho, né? Deveria ser considerada já como parte do trabalho, porque e também nesse caso eu acho que reforça ainda mais a importância de você ter um embasamento do que você está fazendo, de você ter a consciência da consciência do que e para quem você está fazendo, onde, do que e para quem. Se você tem o domínio, a chance de você ter que refazer uma coisa muito diferente é menor. Existe, porque trabalhamos com pessoas mudam de opinião, enfim, mas assim, quanto mais você conhece o teu projeto, o teu público, o teu cliente, a chance de você fazer um negócio muito diferente do que é esperado é menor. Então, de novo, né, a fase do pré-projeto, a fase da pesquisa, a fase que você está imerso na ideia, desenvolvendo possibilidades, objetivos, definindo quais são as diretrizes, os objetivos. O que é mais importante nesse caso é uma fase imprescindível. Eu conheço muitos arquitetos que a primeira coisa que fazem é ir para o computador e começar a desenhar sem, assim, dando menor importância para o efeito que aquele projeto vai ter em relação nessa parte mais emocional do projeto, né? O sentido que aquele desenho carrega, né? Não a parte material, não se é bonito ou feio, até porque isso também é subjetivo. O que é bonito para um não é para o outro. Então, eu estou entregando o projeto, ele é assim porque ele é bonito, porque assim é o que está na moda, é o que hoje se usa, mas é o que para aquele cliente é certo, para aquele espaço caiu bem, para aquele terreno, né? E assim, hoje ainda nas universidades, nos cursos de arquitetura, fala-se muito pouco dessa questão do desenvolvimento do projeto arquitetônico de uma forma mais holística, de uma forma mais profunda, né? Ainda se fala bastante da questão material, construtiva, estética, até funcional, mas não se fala no cliente, né? Não se fala no usuário, não se fala no efeito daquele projeto, nas pessoas que irão usar, quais são as consequências daquilo. E é óbvio, não preciso trazer teorias científicas aqui para explicar o quanto isso afeta as pessoas, o quanto nos sentimos bem ou mal dentro de um espaço. E não precisa ser um espaço refinado para nos sentirmos bem. Às vezes é a casa da avó, às vezes é ali aquele quartinho bagunçado na nossa casa, e a gente não sabe explicar, porque são alguns elementos que às vezes nos trazem um conforto e nos sentimos bem. Então,
tem um porquê, tem um tempo tem uma explicação para a gente dedicar esse tempo para esse estudo e depois eu acho que fica até mais fácil da gente direcionar as alterações de projeto, os avanços de projeto, porque as revisões, a gente chama de revisão, mas a gente poderia considerar até avanços, né? É claro que quando muda muito um avanço, a gente pode considerar como talvez não tão avanço, mas revisões geralmente são para melhoria de projeto, né? Elas são para o projeto ficar melhor. Então, acho que cabe a gente também, como profissional, fazer uma avaliação e aceitar que a primeira versão não é a final, né? A primeira versão é uma proposta que será trabalhada, que receberá alguns inputs, insights, e dali a gente pode desenrolar e desenvolver próximas, sequenciais e, enfim, chegar até o final, mas sempre pensando num objetivo do usuário, de quem vai usar aquele espaço, né? É claro que a gente está trabalhando, o nosso trabalho é importante, a gente quer considerar a nossa opinião, mas, no final das contas, acho que vale a pena ser um pouco mais humano e pensar nas pessoas e criar espaços que as pessoas se sintam melhor, que se sintam mais confortáveis. A minha tese no mestrado foi na área de saúde e os impactos do ambiente no resultado de melhoria e evolução de tratamento dos pacientes é visível, assim, é claro que você não vai curar uma doença com alteração do ambiente, mas você pode fazer com que a recuperação seja mais rápida, você pode fazer com que a recuperação seja não tão pesada, não tão, que auxilie no humor, que auxilie no bem-estar, da família, não só do paciente, mas da família, todo da equipe médica que já vive num ambiente, em teoria, pesado. Nas escolas, quanto o ambiente pode influenciar nos alunos de uma forma que eles tenham um pouco mais de concentração, tenham uma evolução no desenvolvimento com um pouco mais de... em relação à idade, né, que o espaço seja projetado especificamente para quando a criança seja pequenininha, tenha um espaço mais voltado para ela, quando ela for maior, um espaço mais voltado para ela, e eu não digo só elementos de design de interiores, assim, eu digo elemento construtivo dentro do espaço. E cada projeto é um projeto, por isso é tão importante a consultoria, a parte de você fazer parcerias e escutar a opinião de profissionais que são especializados na área, porque, inclusive, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, né? É importante porque cada região, cada cultura, cada pessoa, cada grupo social tem as suas características. Eu, mais do que nunca, estou em contato com projetos de diferentes partes do mundo e vejo o quanto isso é diferente, né? Quando muda a cultura, muda um pouco a forma como você deve olhar para o projeto e não é uma receita de bolo. Então, voltando um pouco na questão da tecnologia, as pessoas às vezes falam, nossa, mas os arquitetos vão perder o emprego porque a tecnologia agora é tudo inteligência artificial, automação, os projetos serão feitos tudo automaticamente. Que bom que existem os recursos que nos auxiliarão, mas assim, não tomarão o nosso lugar, porque essa questão de você analisar um projeto, caso por caso, a questão, esse é o diferencial. E a tecnologia nos auxiliará com o banco de dados, né, com a interpretação da informação, com a distribuição da informação. Acho que isso é um aliado. A gente não pode ter medo, acho que a gente tem que usar a nosso favor. E aí sim, acho que temos muito, muito a ganhar. Temos sim. Você citou da importância de trabalhar ambientes onde você tem também um grande fluxo de pessoas, ou quando você tem uma permanência grande, no caso de ambientes de saúde, de fato, ninguém quer estar ali como paciente, e muitas pessoas passam muito tempo. Então, um ambiente agradável, com certeza, deve ter bastante influência. E você comentou da parte escolar, e eu lembrei de algumas lendas urbanas que eu ouvi. Você deve ter escutado também, você, pelo jeito, estudou lá no Centro Politécnico da Federal do Paraná. E a gente ficava escutando que esse prédio ele foi projetado para ser uma prisão,
eles reaproveitaram, por isso que ele parece tão opressivo. Ele foi projetado para algum lugar no Nordeste, porque ele tem muita ventilação natural, e aqui em Curitiba a gente congela no frio, né? Várias coisas que a gente escutava pelos corredores, mas aí que eu tenho certeza que, na verdade, quem botava medo na turma eram as aulas de cálculo, e aí todo mundo se sentia mal de qualquer jeito, né? Não era um ambiente que ia mudar muita coisa. A gente está falando aqui, eu lembrei de um caso que eu escutei um depoimento muito tempo atrás, que deve fazer uns 20 anos já. Eu participei de um congresso de projetos de edifícios, que eu tive um artigo que foi aceito, que a gente tinha feito um trabalho de implantação de gestão de projetos numa construtora de edifícios aqui de Curitiba, e a gente teve resultados fantásticos em redução de orçamento, em recuperação de atraso de obra. Eu lembro que o prédio chegou a estar atrasado 45 dias e a gente conseguiu entregar ele uma semana antes do prazo. Então foi um case bem legal. E eu acabei submetendo no evento nacional. E aí eu fui para lá, eu não lembro onde que era, acho que era em Santa Catarina. E aí tinha um professor que, na verdade, era o grande orientador de mestrandos e doutorandos que estavam também apresentando ali. Era o grande nome do evento, infelizmente não vou lembrar o nome dele. E ele era do Rio Grande do Sul, mas estava morando em São Paulo, e aí ele deu um depoimento que eu nunca mais esqueci. Ele foi lá e comentou que muito tempo antes ele tinha feito um projeto, ele como arquiteto, fez um projeto de uma residência. Quando o cliente contratou ele foi lá, viu o terreno, condomínio fechado e tal, e ele pensou assim, poxa, aqui eu vou fazer um projetão, vai ser realmente um projeto espetacular. E aí ele foi, se aplicou, e fez o melhor que ele podia, e o projeto ficou fantástico. Assim, ele se apaixonou pelo projeto, construiu o projeto, entregou para o cliente fez uma festa de inauguração, e ele foi, contratou fotógrafo para tirar as fotos da casa, para colocar no portfólio dele, e ele estava muito contente com o resultado que ele estava entregando, e aí, naturalmente, foi convidado, estava lá na festa, com famílias e amigos dos proprietários e tudo mais, e ele lá encantado com a casa que ele mesmo tinha construído. E aí, em um determinado momento, o proprietário estava lá, foi pegar uma bebida, alguma coisa assim, ele estava sozinho. E ele pensou, bom, agora é minha chance de ir lá pegar um feedback dele, agora que a casa está aqui mobiliada, bonita, está todo mundo falando da casa e tal, a casa. E foi lá, e chegou a falar com ele, ei, fulano, isso aqui, tal. E aí, o que achou, né? Não, pô, legal e tudo mais. Mas, assim, ainda parece que falta alguma coisa, sabe? Né? Mas eu não sei explicar o quê. E aí o próprio arquiteto falando depois, né, que aquilo para ele foi uma facada, assim, meu Deus, eu estava encantado, eu conhecedor de projeto, já tendo experiência de ter construído várias residências de alto padrão e tal. Se eu estava encantado com aquilo, como que ele não estava? Porque o projeto ficou perfeito, o projeto ficou maravilhoso e tal. E diz que aquilo marcou muito ele, enfim, né, entregou o projeto e tal, fez vários outros e acabou depois se mudando para São Paulo. E 10 anos depois daquele projeto, ele estava num shopping em São Paulo e encontrou o casal, que estava em viagem ali em São Paulo, e eles acabaram se cruzando no shopping. E aí começaram a conversar e tudo mais, e sentaram para tomar uma cerveja, continuaram conversando, e ele, né, o arquiteto com aquele negócio, ele falando assim, né, dentro de mim, assim, eu não me aguentava, ainda não tinha esquecido daquilo que ele tinha me falado. Aquela casa continua sendo a capa do meu portfólio e eu não consigo entender por que ele não estava encantado do jeito que eu estava. Então ele falou assim, eu tenho que perguntar. Né? E aí ele perguntou pro casal, né, assim, olha, agora, 10 anos depois, vocês comentaram que ainda estão morando na mesma casa e tal, o que vocês acham do projeto? Porque ele estava ainda inconformado com aquele feedback que ele teve na noite da inauguração. E aí o proprietário falou assim, não, realmente, projeto maravilhoso e tudo, é muito bonito, e todo mundo até hoje elogia e tudo mais, mas sabe, eu não sei te explicar, mas não é a casa dos meus sonhos. E agora com os meus filhos, tinha um casal de filhos crescidos, e um já está fazendo faculdade não sei onde, o outro estava em São Paulo, que eles estavam visitando ali. A casa ela tá muito grande, a gente inclusive está fazendo um projeto para uma casa menor e tal, isso aqui. E aí o professor lá, o arquiteto, falou assim, olha, minha vontade era sair daquela mesa, ir para o telhado do shopping e me jogar lá de cima, porque assim, 10 anos com aquilo remoendo, e quando eu tive a oportunidade, ele fala assim, não, realmente não era a casa dos meus sonhos, mas era a dos meus, né, do arquiteto. Ele fez o meia-culpa.
Tipo assim, eu fiz um projeto para mim, achando que estava fazendo para ele. Se eu que entendo de arquitetura achei maravilhoso, como é que ele que é leigo e eu estou atendendo aos requisitos dele, ou eu achei que eu estava atendendo aos requisitos dele, como é que ele não vai achar, né? Então, você trazendo a tua experiência e os pontos importantes do tema, eu lembrei desse depoimento. Para mim foi muito marcante, assim, de você ver um profissional super sucesso, tal, chegar lá na frente de todo mundo e falar assim, gente, eu errei em alguma coisa no projeto, porque eu fiz o projeto para mim, não fiz o projeto para ele, por mais maravilhoso e capa de revista que possa ser, não necessariamente vai ser a mesma percepção de quem está ocupando. Exatamente, esse foi um ótimo exemplo, porque cada pessoa tem o seu histórico. Então, a casa, talvez dos sonhos do cliente dele, era baseada no histórico dele, né? Do histórico de vida dele. E, e é por isso que é tão importante conhecermos os nossos clientes, conhecermos os clientes, os usuários, que as pessoas que usarão e que estarão no espaço que a gente desenha, que a gente projeta e que constrói. Porque são essas pessoas que precisam gostar, que precisam se sentir bem. É claro que a gente, como, né, arquiteto, a gente quer ter um resultado que nós também gostamos, mas eu, particularmente, para mim, o que é importante é que o meu cliente se sinta bem, que o meu cliente esteja no espaço que eu projetei e pense, nossa, eu realmente gosto de estar aqui, esse lugar me faz bem. Essa é minha casa, literalmente, porque casa que é só bonita para revista, que é para colocar na fotografia, é uma coisa, mas aquele sentimento de casa é importante na nossa vida, né? É a nossa proteção, é nosso espaço de segurança, é o espaço que a gente divide com a nossa família. Então, se a gente não tem esse conforto, é básico, né? Então, começa na nossa casa, começa nos pequenos cômodos e depois vai para o nosso trabalho, vai para os consultórios médicos, vai para a escola, vai para sistemas de transporte, né? Para as estações de transporte. E a complexidade sempre aumenta, né? Então, imagina você projetar para ambientes públicos e você precisa levar em consideração tudo isso também, porque inúmeras pessoas frequentarão o espaço e pessoas completamente diferentes, de todas as idades, condições financeiras, enfim, a bagagem é diferente em todos os sentidos. E existem formas, sim, de você levar em conta tudo isso e projetar de uma forma melhor para que as pessoas se sintam bem. Recentemente eu troquei uma ideia com uma arquiteta australiana, e ela estava dividindo uma experiência que ela teve com um cliente que projetou um street mall, era um shopping de rua, assim, muito bonito, aberto, né, um espaço urbano agradável, mas infelizmente começou a atrair mais jovem, assim, que ficava sentado no chão, encostado nas lojas, ficavam andando de skate, bicicleta. Não era o público-alvo que eles queriam um público de compras, família, um negócio assim, e acabou ficando um espaço ali, tipo, de eles praticarem esporte. E eles contrataram essa arquiteta para tentar entender por que esse espaço, que parecia tão bonito e tão tinha tudo para ser um belo, um street mall, ele não estava atendendo as lojas não estavam tendo vendas, não estavam tendo um bom retorno, e eles fizeram um estudo que o mobiliário urbano colocado lá, os bancos, eles não eram, eles faziam toda a diferença, eram até por isso que a meninada fazia esporte lá, que eram os bancos que não tinham encosto, então eles faziam como se fossem umas rampas e tal. E eles trocaram o mobiliário urbano, colocaram um pouco mais de material natural, trouxeram mais vegetação e criaram como se fosse uma praça. Mas praça com os elementos certos, com uns bancos com encosto, com proteção, as pessoas se sentiam confortáveis, seguras. Assim, mudou da água para o vinho.
as pessoas começaram a vir os esportistas mudaram de lugar, deixaram de fazer esporte lá. Então, você precisa fazer a análise certa, né? Pode ser que o mobiliário que você coloque é lindo, é da revista, é do momento, mas para aquele público, para aquele espaço, não é certo. Então, depende do cliente, depende do lugar. É necessário o estudo, não é só pela beleza, não é só pela estética, né? É mais a fundo. E essa questão valoriza tanto a profissão do arquiteto, ele traz um valor muito significativo. Então, é por isso que eu acho que vale a discussão, vale trazer esse assunto à tona. A gente tem que falar, sim, no impacto do projeto arquitetônico, não é só estético, não é indispensável, é muito importante. Com certeza. E com tudo aquilo que a gente está falando, até no próprio histórico teu de vida, né, que você comentou que na época da pandemia você começou a ter um olhar diferente e perceber mais como a questão do ambiente influenciava. E isso se demonstrou de várias formas. Nós vimos aí ali 2020, 2021, como aumentou a procura por imóveis rurais, pessoas também que moravam em apartamentos começaram a buscar casas, teve um boom no mercado imobiliário, teve um boom na parte de reformas, mesmo que seja para pintar um ambiente. A gente fez isso aqui, esse cenário que está aqui atrás do podcast foi montado naquela época, a parede era chapada, branca ali, não tinha nada. Vamos colocar cor, vamos colocar alguns elementos a mais, porque realmente a gente começa a passar mais tempo dentro de casa e começa a ter um olhar mais crítico para isso, e não só ter o imóvel, no caso da residência, para ser aquelas poucas horas que você passa que você não está no trânsito ou no trabalho, né? Então você chega tão cansado em casa que você vai se jogar em qualquer canto e não dá muita bola para isso. E a partir da hora que a gente foi obrigado a ficar mais tempo, muitas pessoas que daí tinham condições começaram a avaliar que, poxa, eu consigo melhorar esse ambiente ou eu consigo ir para outro ambiente, porque uma vez que eu vou passar mais tempo, eu preciso ter um lugar mais agradável, né? Então, acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, de realmente entender que, por mais que possa ser um espaço bom, confortável, se tem ou não espaço, etc., mas a percepção de como aquilo influencia no nosso humor, no nosso comportamento, tem grande importância, né? A gente, eu acho que antes da pandemia a gente via a nossa casa primordialmente como um lugar só para descansar após um dia de trabalho. Era aquele tempinho que a gente ficava depois do trabalho. Era fazer um pit stop ali. E a pandemia forçou, né, muitos de nós a trabalhar de casa e viver, inclusive, a vida social de casa, né? E isso tornou evidente a necessidade desses ambientes mais adaptativos, que fossem projetados para beneficiar a parte não só mental, mas também física das pessoas, né? Que fosse que possibilitasse um múltiplo uso, né? E então daí essa onda de reforma e o aumento da procura de novos imóveis, a questão do maior contato com a natureza também ressaltou também uma transformação na consciência pública sobre a importância do design arquitetônico um pouco mais humanizado, né? E aqui a neuroarquitetura se torna cada vez mais relevante, né? Porque fornece essa base científica para entender como que os diferentes elementos do design podem auxiliar no comportamento, nas emoções, na questão da saúde mental também. E de fato, né, essas áreas externas, o contato com a natureza, nem que seja através de varandas, né, quando é um apartamento, mas assim, a possibilidade de mudar para uma casa, de ter um jardim, ganhou um novo foco, né, uma importância como se fosse um espaço terapêutico, assim. E a neuroarquitetura não a neuroarquitetura, mas a neurociência tem muitas pesquisas que demonstram o quanto esse contato com a natureza, mesmo que seja simbólico ou em pequena escala, através de materiais naturais, elementos verdes, não que seja em contato, mas que seja possível visualizar, eles têm um impacto um impacto muito significativo, importante no bem-estar psicológico das pessoas. Na questão hospitalar, tem uma pesquisa que foi feita há 40 anos atrás, que demonstra que pacientes que têm uma visão da janela de árvores têm recuperação mais rápida
do que pacientes que ficam olhando para a parte de concreto, tipo um edifício de concreto, assim. Tem uma pesquisa que foi feita há muitos anos. Então, essa questão só tem a evoluir, né? E não é só a questão dos ambientes públicos, particulares das nossas casas, né? Tem a questão do ambiente público também, dos comerciais que também foram repensados nessa questão, né? Da questão de segurança, de saúde, a questão dos escritórios, né? Depois quando retornou da pandemia, as pessoas não queriam mais voltar para o escritório. O que a gente pode fazer agora? Tipo, até essa questão de você auxiliar no retorno para o escritório, né? De fazer, porque agora a situação mudou, a gente tem que analisar agora, né? Como que as pessoas estão se sentindo agora e como que a gente pode fazer com que as pessoas se sintam bem no escritório também, né? Não é forçar uma situação, mas é você entender o que está acontecendo ali e tentar ajudar, né? Auxiliar, não forçar, não impor, mas compreender, né? Se colocar à disposição dentro da situação necessária. O escritório não é visto como um local de trabalho mais só, né? Ele é um espaço que tem que fomentar a ideia, tem que fomentar a criatividade, a colaboração, o bem-estar. Então, um design inclusivo, mas com espaços abertos, mas que também dê um pouco de privacidade para aquelas pessoas que não são tão precisam um pouco mais de espaço, de silêncio, uma luz natural, mas também um pouco, de repente, um espaço um pouco mais diferente, mais introspectivo. Não é generalizar, né? É pensar cada caso como um caso diferente. Então, acho que a pandemia veio mesmo para acelerar, tipo, esse pensamento, né, essa mudança que já vinha acontecendo. E a neuroarquitetura é como se fosse a vanguarda dessa transformação, né? Nessas bases, a neurociência nessas bases científicas para a criação desses espaços saudáveis, mais inclusivos e mais eficazes. Muito legal. Bom, quando a conversa é boa, o tempo voa. Eu poderia continuar aqui por muito mais tempo, tem muitas curiosidades a respeito desse campo também, porque eu acho muito legal, assim, quando você parte de uma concepção muito mais apurada, com base nos requisitos do cliente, com base naquilo que, como você trouxe várias vezes, às vezes o cliente ele não conscientemente sabe que ele precisa daquilo, mas aquilo tem influência na própria demanda, na expectativa dele em relação àquele novo espaço, seja ele público, seja privado, seja residencial, comercial, industrial, etc. Que dicas, Clarissa, você deixa aqui para o nosso público do canal, e os profissionais que estão nos acompanhando, de como deixar esses projetos, então, mais adequados às necessidades do cliente? Bem, eu acho que poderia dar várias dicas, né, também, mas, assim, basicamente, eu acho que o foco, a principal, né, o primeiro pilar que eu diria, assim, é uma empatia pelo cliente, né, a empatia, um foco no usuário, né, entender as necessidades, os desejos, o comportamento do cliente ou do usuário final, né, para projetar espaços que sejam verdadeiramente feitos para aquele público, né, e eficazes, que vai um pouco além de só perguntar o que eles querem. É mais um pouco de observar, de coletar dados, de estudar, envolver um pouco mais de dados externos e entender a interação com o ambiente também, né? Além disso, é importantíssimo a interdisciplinaridade, a importância de trabalhar com outros profissionais, de não querer fazer tudo sozinho, de não ter medo de cruzar essas fronteiras disciplinares, né? De trazer esse conteúdo externo embasado, científico, de psicólogos, neurocientistas, cientistas, ou artistas. A gente vê quantos casos de arte que auxilia, tipo, em pessoas que têm problemas mentais. Então, tem recursos valiosos que podem enriquecer os nossos projetos, e acho que a solução dos desafios que a gente tem hoje vem muito dessa interseção de diferentes campos de conhecimento. E assim, uma coisa que é básica, mas não
não custa reforçar a questão da adaptabilidade do aprendizado contínuo, né? A gente está sempre aprendendo mais e tem tanta... O nosso campo é tão dinâmico e evolui tão rápido, acho que a gente tem que estar aberto para adaptação de prática, de método, de receber informações diferentes, tecnologias diferentes, testar, experimentar, fazer curso, participar, perguntar, expor ideias, se colocar no lugar que merece estar. Acho que tem espaço para todo mundo e, assim, é importante nossa função é importante. A função, ainda mais se a gente colocar em foco o usuário, né, centrar ser empático, né, com as necessidades do nosso cliente, né, não pensar só no nosso gosto, mas pensar no que o usuário precisa, essas colaborações e manter sempre atualizado. Acho que não só o cliente vai ganhar, mas a gente tem uma tendência de fazer com que a nossa profissão, o nosso campo tenha um peso maior e um destaque maior e seja mais valorizado. Legal, muito bom. Clarissa, como que as pessoas acham você e onde que elas conseguem também mais informações sobre o tema? Bom, então eu tenho, acho que informações, assim, quem tem interesse em se aprofundar mais, eu sempre publico no meu Instagram. Eu tenho um Instagram que eu publico alguns cursos, eventos sobre neuroarquitetura. O nome é The Conscious Architecture. Acho que você pode deixar escrito, né, André? Depois fica mais fácil. Ou questão profissional, consultoria, ou até uma troca de ideias, ou para dar um curso, alguma coisa. Eu tô com o meu LinkedIn aberto também, é uma forma super fácil de me contatar. E eu também troco muita informação lá de curso e de evento, não só fora do Brasil, no Brasil também. Estou em contato com bastante gente do Brasil que está relacionado com a neuroarquitetura ou que está interessado. Então, eu sempre estou divulgando não só conhecimento, mas também como obter o conhecimento. Acho que são dois meios bem, bem bacanas de manter esse contato e também de receber. Eu sempre estou interessada em trocar ideias. Eu acho que é muito enriquecedor e adoro escutar a opinião dos outros. Então, estou muito aberta para isso. Fica o convite aí para todo mundo se juntar. Eu vou deixar os perfis na descrição desse episódio. Eu realmente recomendo, você que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo, quer saber mais sobre o tema. A Clarissa é apaixonada sobre o tema, vai adorar trocar figurinha com vocês. Não é só o que ela está falando, né? Eu te garanto isso. Então não deixe de conectar lá, que eu acho que vai ser uma ótima ideia. Clarissa, mais uma vez, foi uma honra, um prazer contar contigo aqui no Capital Projects Podcast. Muito obrigado. Obrigada, André. O prazer foi meu. Muito obrigada pela oportunidade e estamos à disposição. Adoro falar nesse tema. Muito bom. Gente, como vocês puderam ver, vários aspectos importantes desde o início da concepção dos nossos projetos, seja para qualquer ambiente, ambientes públicos, ambientes privados, indústrias, residências, o quanto a gente precisa pensar lá no começo do nosso projeto, do nosso design, contando com profissionais qualificados que vão nos ajudar a entender esses vários aspectos que têm influência, tanto as questões técnicas, o que eu preciso considerar tecnicamente de espaço, de iluminação natural, de ruído, etc., mas trazendo também aspectos da neurociência que vão nos ajudar a ter o melhor uso daquele espaço quanto possível, não só tecnicamente aquilo que o ambiente construído pode nos trazer, mas também como é que ele pode nos influenciar de maneira positiva e eliminar grandes fatores, muitas vezes negativos, que causam incômodo das pessoas e a gente nem percebe. Quantas vezes a gente passa por um lugar ou vai em um lugar que você não se sente muito à vontade ali. Tinha uma certa expectativa e aquilo não se concretiza. Então, como que a gente consegue trazer isso tecnicamente para dentro de um projeto e fazer com que ele tenha uma diferença muito grande na percepção das pessoas e aí atenda muito mais o seu uso projetado do que aquilo que você pode atingir se você não pensar nesses aspectos de maneira bem antecipada. Tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente trata aqui no nosso canal, de como a gente precisa fazer o famoso front-end loading, eu preciso carregar no início para que o projeto nasça o mais próximo possível da minha necessidade, porque isso depois, se eu vou fazer alguma mudança lá na frente, eu
muitas vezes não vou alcançar o resultado que eu gostaria e vai custar muito mais caro, vai levar muito mais tempo. Então, conceber adequadamente os empreendimentos, sejam eles quais forem, é fundamental para o sucesso de qualquer projeto. Então, tenho certeza que vocês curtiram o papo aqui com a Clarissa. Quero sempre convidar vocês a seguirem o canal. Você pode ativar o sininho lá no YouTube, no Spotify. Sempre que sai um episódio novo, você vai ser notificado. Quero convidar você que ainda não é membro a se inscrever como membro do canal e contribuir mensalmente para que o canal continue existindo. Temos planos lá no Catarse a partir de R$5 por mês. Eu sempre deixo aqui na descrição do episódio o link. É bem fácil você se inscrever e assim apoiar esse projeto. E se a tua empresa quer também apoiar o Capital Projects Podcast, entre em contato que a gente faz um projeto bem bacana juntos. E por hoje é só. Espero que você tenha curtido esse episódio sobre neuroarquitetura. Eu espero vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.